foi em um contexto de intenso isolamento político, cultural e econômico que a China se encontrava quando ocorreu a abertura comercial em 1976. O país, que vivia sobre um regime socialista extremamente rígido, ditado pelo Estado chinês, viveu uma verdadeira reviravolta em sua história após a morte do líder Mao Tse-tung. Acompanhe a seguir 10 fatos que contribuíram para tornar a China uma superpotência. O contexto da República Popular da China. No período anterior à abertura comercial, em 1976, a China era norteada por um regime ditatorial socialista, cujos princípios envolviam o controle dos meios de produção e investimentos nas indústrias de base e defesa do país. Em resumo, o país mantinha um modelo econômico e político fechado, o que o impedia de alcançar uma alta produtividade e também competitividade no mercado mundial. Por esse motivo, a população sofria com a falta de infraestrutura, educação de qualidade e tecnologia. Esses problemas sociais deram o impulso à mudança que se seguiria. Integração ao Conselho de Segurança da ONU. Além disso, em 1972, o governo americano deu apoio à integração da China ao Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Esse foi um acontecimento importante, pois contribuiu para uma visão mais aberta do mundo exterior por parte dos políticos chineses, mesmo que de forma ainda inicial. A morte do general Mao Tse-tung. Mais tarde, a condução por isolamento mundial foi fadada ao fracasso, após a morte de Mao Tse-tung, líder político da China na época. Embora ele tenha realizado esforços para manter o seu legado, inclusive deixando um livro, chamado Livro Vermelho, que especificava as regras que norteavam seu regime totalitário, isso não foi capaz de deter as severas mudanças porque passariam o país sobre o novo comando. O período que se sucedeu ficou conhecido pela intensa recuperação econômica e tecnológica da China, com abertura às relações internacionais. O período de emergência econômica. A partir de 1976, a China passou ao comando de Deng Xiaoping, que manteve o regime ditatorial no país. No entanto, sobre esse novo governo, o país sofreu drásticas mudanças decorrentes da abertura econômica, como privatizações das empresas estatais e abertura ao capital estrangeiro, pontos antes inimagináveis. O intuito era acompanhar o crescimento econômico apresentado pelos países vizinhos, como o Japão e os tigres asiáticos. Por isso, Deng Xiaoping investiu em peso nos setores de agricultura, ciência e tecnologia, além da indústria bélica. A estruturação de zonas econômicas especiais. Uma das ações mais efetivas do plano de Deng Xiaoping foi a estruturação de zonas econômicas especiais, conhecidas como ZEEs. As ZEEs correspondiam a cidades planejadas para se tornarem centros comerciais, isto é, acolher empresas de base e multinacionais, que aumentariam a concorrência. Nelas eram despendido um intenso incentivo que retornou excelentes resultados. As zonas de livre comércio possuíam uma legislação mais flexível, além de redução ou até mesmo isenção de impostos e mão de obra abundante e barata. Tamanho foi o retorno proporcionado pelas ZEEs, que de 4 iniciais o governo expandiu para 18 até 1984. Alta demanda e mão de obra barata. Um fator que sem dúvida teve grande influência sobre o crescimento acelerado da China na época da abertura foi que o governo conseguiu manter o valor do serviço a baixo custo. Do ponto de vista social, esse aspecto é um agravante das condições de miséria e pobreza observados na população chinesa. No entanto, sob a perspectiva econômica, manter os salários a baixo custo com a alta demanda trouxe um retorno extremamente positivo.
efetivo. Isso foi possível porque havia uma população numerosa que não era produtiva no âmbito rural, o que impulsionou um deslocamento para a cidade e a integração às demandas de trabalho existentes lá, que estavam em alta. Liderança na produção. Um aspecto diretamente relacionado ao anterior é o tamanho grandioso da população chinesa, o que sem dúvida proporcionou que o país mantivesse um ritmo e quantidade de produção altos, conseguindo assim redução de custos, produzindo em larga escala. A China lidera a produção de diversos produtos, como televisores, celulares, entre outros. Isso remete inclusive à quantidade de produtos consumidos no Brasil, com a indicação de produção chinesa, o Made in China. Oscilações na economia mundial. Apesar do período de acessão da economia chinesa a nível mundial ser tratado como linear, o que ocorreu na prática foi uma forte oscilação de desempenho. De fato, as estratégias de incentivo e integração ao mercado mundial foram efetivas, mas promoveram um crescimento acelerado de difícil controle em razão de sua dimensão. Entre 1978 e 1981, o PIB chinês chegou a cair em torno de 7%. Posteriormente, chegou a subir 10% até o ano de 1984, retrocedendo e aumentando sucessivas vezes. Políticas internas e externas. Grande parte do sucesso chinês na conquista do prestígio da economia mundial teve relação com a habilidade do novo governo em separar políticas. Com as implementações de reabertura e estruturação, o país flexibilizou regras externas, mas não internas. Apesar de ainda se posicionar como comunista, inclusive promovendo a manutenção da ditadura e censura no país, a China, pós 76, adotou uma postura internacional completamente oposta, alinhada a uma sociedade de consumo. Dessa forma, Deng Xiaoping equilibrou os interesses políticos do Partido Comunista com as necessidades do mundo contemporâneo, conquistando um avanço impossível se considerado o cenário anterior, de intenso isolamento mundial proposto por Mao Tse-tung. Ciência e educação. Ciência, educação e economia são conceitos que andam juntos. O governo chinês entendeu essa relação e investiu forte em ciência e educação para alavancar o desenvolvimento da economia a longo prazo. Ao contrário do que se pensa, a mão de obra desqualificada e barata não é uma realidade representativa na China de hoje. Além da reabertura comercial, o governo ao longo dos anos foi amadurecendo investimentos em ciência e educação, fundamental às condições de qualidade exigidas pelo mercado mundial. A exemplo disso são os investimentos maciços em educação superior na década de 90, o que oportunizou o crescimento de pesquisas e longevidade da nação na área científica. E uma curiosidade é que no ano de 2019, a educação básica chinesa liderou o ranking mundial. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sugestões nos comentários. Fique com Deus e até o próximo vídeo.